Olá, amantes da sétima arte! Eu sou a Kelly Carvalho e você está no Pega Pipoca, sua revista eletrônica de cinema e audiovisual. Lembrando que esse programa tem o apoio da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. Viva o investimento em cultura! Cola na poltrona que o programa de hoje está sensacional. Tem os bastidores de um festival de cinema, a fofura de Oni, tem dica, tem análise, tem coisa demais. Roda a vinheta. Orlando, ¿qué te pasa? No sé. ¿Sí? Y nos devorar vivos. Quando você gosta, é vintage. Quando você não gosta, é velho. In every marriage there is pretending. Eu meio que, tipo, amassei seu carro. Você sempre teve a curiosidade de conhecer os bastidores de um festival de cinema. Nossa equipe acompanhou de pertinho o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA, e traz de perto tudo o que rola por trás da magia de um grande evento como esse. Se liga aí na nossa matéria de capa. Por 26 anos, o FICA transformou as ruas de pedra da cidade de Goiás em um palco global para o cinema que pulsa, questiona e inspira. Mas o que acontece nos bastidores de um dos maiores festivais da América Latina? No Matéria de Capa de hoje, vamos revelar os segredos de um evento que une arte, militância e uma equipe capaz de mover montanhas e câmeras. Pega a pipoca e vem com a gente! É 10/10! A curadoria do FICA é uma maratona de 8 meses. E é preciso unir as temáticas para que todas tragam uma unidade com um tema central da mostra. É trabalheira para essa galera! One eternity later. Os realizadores que participaram da mostra destacam a importância de estar com uma obra nesse festival. Tá sendo uma honra, eu aprecio demais esse festival. É a minha primeira vez com filme aqui, já vim em outras edições, fazendo parte da equipe técnica, mas como diretor é meu primeiro filme, então está sendo muito bom, foi maravilhoso sentir a recepção do público com o filme. É maravilhoso. Assim, a gente frequentou o FICA durante muito tempo enquanto espectador, como público, né? Mas é a primeira vez que a gente traz uma produção e é muito legal assim, ver o nosso trabalho sendo reconhecido, né? E divulgando ele para um público amplo, né? No Festival de Cinema Internacional. É muito bacana ter muita gente diversa conhecendo essa realidade, conhecendo o nosso trabalho. Estou feliz de ter recebido a notícia de que foi aprovado. Um festival que tão bem estruturado, trata a gente bem, como tem que ser. Acho que todos os festivais, toda a cultura brasileira tem que ser desse jeito. Acho que é um lugar para a gente se sentir valorizado também. É uma sensação muito boa, porque aqui não está só a Marta, está todas elas. Olha, foi realmente uma grata surpresa e me fez sentir muito honrada. Tá com 2 filmes no FICA, para mim, é muito bom. E eu achei que, na verdade, não ia entrar, porque este ano nós tivemos mais de 1000 filmes inscritos. Então, eu tinha entendido, olha, eu acho que são filmes demais e aquela postura que a gente tem, porque é muito filme, o da gente não vai entrar. Mas então, quando saiu,
o resultado, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada. Enquanto os filmes rodam, Cláudia Fernandes comanda um exército gigante de colaboradores. Da iluminação do coreto ao café dos convidados, ela é a alquimista que transforma crise em magia, subindo e descendo as ladeiras da cidade de Goiás para deixar tudo perfeito. A parte da produção, da técnica, apoio, limpeza, segurança, eu acredito que tem falta de, no mínimo, 250 pessoas. Mais que exibições e shows, FICA é debate sério sobre assuntos urgentes e os assuntos tratados são os mais diversos. Eu falo que cada evento é um evento, né? Cada FICA é um FICA, é uma coordenação diferente, é alguma coisa, são temas diferentes. O que quer passar naquele evento, né? E é muito latente agora o que o FICA quer passar, né? Porque antes falava assim, o futuro, a água acabar, o clima, isso lá 25 anos atrás, né? O futuro é agora, né? Tanto que esse evento a gente está falando de um fórum infantil, um mês aqui trabalhando com as crianças da escola, uma coordenadora que fez esse trabalho aí, e as crianças atentas ao que estava acontecendo. Números que impressionam, até Matheus Nastergaile. Não, se Deus quiser, ano que vem eu estou aqui. A gente sempre torce para poder. Eu lembro que em 2001 a gente combinou que eu ia vir todo ano. E que eu viria todo ano e que eu apresentaria, como eu fui apresentador do festival naquela vez. E que eu ia apresentar durante todos os anos o festival. E que eu seria, vamos dizer assim, a figura carimbada do FICA. E eu adorava essa ideia, mas nunca mais a minha agenda permitiu, por causa de um excesso de trabalho, graças a Deus. E eu perdi essa honra aí. Mas ficou aquele desejo, de quando em quando eu penso, poxa, era para eu ter sido o apresentador oficial do FICA. Mas isso não vai acontecer, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui. Pode parecer modesto frente ao Sundance ou Cannes, mas o FICA tem um impacto único. O ator Matheus Nastergaile, convidado especial, fez questão de destacar isso durante sua participação no festival. O FICA é um festival de vanguarda nesse sentido. É um festival que tem 25 anos e que já acontecia quando as questões ambientais não pareciam tão urgentes. Quando eu tive aqui em 2003, eu lembro de ter sentido muito orgulho de estar num festival com documentários e filmes sobre o meio ambiente, e já entendia que isso era uma coisa muito importante, que era um recorde importante, mas não imaginava que ia se tornar tão essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Então, é um festival de extrema importância. Faz 20 anos que eu não venho, eu estou muito feliz de estar aqui. Até o design do FICA mergulha no tema. Os cartazes, ano após ano, são um espetáculo à parte. E por falar em espetáculo, o festival é pulsante e não para. A todo momento, aqui e ali, a gente vê a arte pulsando em cada canto da cidade. O FICA é múltiplo, ele é muito grande e são várias partes, né? Os fóruns, cinema, oficinas, os shows, e então não tem como fazer células separadas. Então, para fazer os shows, cortejos, circo, dança, igual está tendo 3 palcos, a gente tem que entender o que está acontecendo em todas essas áreas, né? Eu não posso passar com um cortejo onde está acontecendo um fórum ambiental ou o cinema. Então, são 2 salas de cinema agora, o respeito com cada um. E é isso, assim, todo mundo unido, né? A parte da secretaria, a produção, a técnica, a UFG, que é a coorganizadora, né? O governo fazendo tudo para ter isso daí junto com a cidade, que é fundamental, né? A prefeitura, a comunidade, para receber um evento como esse, que tem gente do mundo inteiro. Quem ganha é o público, que tem acesso ao melhor da arte, não somente nas telonas. Puxa esse passarinho, está lá algo acostumado. Olha lá, poxa. Olha lá, poxa. Olha lá, poxa. Passarinho estimado que me deu
criança, guardei na lembrança essa recordação de O Fica nos lembra que cinema não é só entretenimento. É espelho, martelo e semente. E enquanto houverem realizadores discutindo temas importantes ou o time da Cláudia fazendo bonito na organização, o Fica seguirá rodando. Assim como a câmera no set, ano após ano esperando você lá na cidade de Goiás. O Fica prova que cinema ambiental não é nicho, é urgência com poesia. Acabou! E você? Já pensou em levar um filme seu pra lá? Reese Witherspoon decidiu fazer alguma coisa para mudar a representatividade feminina no cinema e nas artes. E não é que ela conseguiu? Porque Lugar de Mulher também é fazendo história. Ela começou como uma garota do interior que conquistou Hollywood com talento e determinação. Mas Reese Witherspoon não parou nos holofotes. Decidiu iluminar outras histórias. Hoje, no Lugar de Mulher é no cinema, vamos falar da estratégia da atriz que virou produtora, empresária e ativista. E como ela está reescrevendo o papel das mulheres no audiovisual. Because I believe ambition is not a dirty word. It's just believing in yourself and your abilities. Imagine this. What would happen if we were all brave enough to believe in our own ability? To be a little bit more ambitious? I think the world would change. Reese Witherspoon já era uma estrela aos 15 anos, estreando em No Mundo da Lua. Mas depois de anos interpretando personagens como Ellie Woods em Legalmente Loira, percebeu um vácuo. Onde estão as mulheres complexas? What do we do now? Seriously, I'm not kidding. Go back and watch any movie and you will see this line over and over again. You're going to see it now. I'm telling you. My daughter watched a movie last weekend and she goes, Mom, I heard that line. And I love to ask questions, but it's my most hated question. And I dread reading scripts that have no women involved in their creation because inevitably I get to that part where the girl turns to the guy and she goes, what do we do now? Now, do you know any woman in any crisis situation who has any woman in any crisis who has absolutely no idea what to do? I mean, don't they tell women, they tell people in crisis, little children, that if you're in trouble, talk to a woman. It's ridiculous that a woman wouldn't know what to do. What do we do? What do we do now? So what do we do now? What do we do now? What are we gonna do? What do we do? What do we do now? What do we do now? Smile. What do we do? What do we do? What do we do now? So what do we do now? What do we do now? So what do we do now? Where shall I go? What shall I do? So anyway, after I went to visit these studios, I started telling people about this current pipeline and that there was barely any female leads in films and the industry was in crisis, and people were aghast. They said, that's horrible, they said. And then they'd change the subject and move on to their dinner and move on with their lives. But I could not change the subject. I couldn't turn to some man and say, what do we do now? This is my life. Okay, I've made movies all my life, for 25 years, since I was 14 years old. It was time to turn to myself and say, what are we going to do now? A resposta? Ela mesma deu, criando em 2012 a Hello Sunshine. A missão? Produzir narrativas sobre e para mulheres, sem clichês e com profundidade. How do we defer power? How do we defer responsibility to each other to create a different kind of Hollywood? O primeiro grande passo foi Livre, baseado na jornada real de Sherry Strayed. Reese não só interpretou uma mulher em reconstrução após perdas devastadoras, como caminhou 1.770 quilômetros para capturar a essência da história. If your nerve deny you, go above your nerve.
Emily Dickinson and Cheryl Strayed. O filme foi um grito silencioso. Mulheres podem ser frágeis, fortes e protagonistas de suas próprias vidas. A indicação ao Oscar confirmou. Dramas sérios também são lugar de atrizes antes confinadas a comédias românticas. How much do I love you? Mas foi na TV que a Hello Sunshine explodiu. Big Little Lies, de 2017, adaptado do best-seller de Liana Moriarty, mostrou mães perfeitas escondendo segredos sombrios. It's like I'm on the outside looking in. In every marriage there is pretending, even the best ones. Nobody knows nothing about anybody. Junto de Nicole Kidman, Zoe Kravitz e Meryl Streep, Reese provou que histórias femininas são unilaterais. A série teve 8,5 milhões de espectadores por episódio. You don't believe my son just slipped. Já The Morning Show, de 2019, mergulhou no machismo do jornalismo, com Jennifer Aniston e ela mesma como âncoras em crise. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, She's throwing me under the bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today. Não era apenas entretenimento, era um espelho da sociedade. Ready? I'm ready. Most people want to trust that the person that is telling them about the world is an honest person. Like you. Yes. Do papel à ação. Luta além das câmeras. Reese não se contentou em mudar as telas. Criou o Filmmaker Lab para treinar novas cineastas e transformou seu clube de leitura, com 1,5 milhão de membros, em trampolim para adaptações. All mothers struggle. Money hides it. But you can't put a price on a mother's love. Pequenos Incêndios por Toda a Parte, de 2020, virou série após ser escolhido no clube, reforçando: livros escritos por mulheres merecem ser vistos. Ela ainda desafiou Hollywood, lutou por salários iguais, combateu assédio e até mudou leis contra paparazzis invasivos. Como disse, não me importo se minha opinião é apropriada. Mulheres precisam falar. Here's my hope. If you're in politics, the media, the tech industry, working as an entrepreneur or a teacher or a construction worker or a caregiver, you know the problems we are all facing. And I urge each one of you to ask yourselves, what do we do now? That's a big question. What is it in your life that you think you cannot accomplish? Or what is it that people have said that you cannot do? Wouldn't it feel really good to prove them all wrong? Aos 47 anos, Reese Witherspoon é a prova de que mulheres maduras são potentes. Quando um consultor disse que sua carreira acabaria aos 37, ela demitiu ele e faturou 35 milhões de dólares. Em um ano. Sua resposta: acredito na minha criatividade e na delas também. Because I don't want people who come up after me to look at this industry as a closed-door business, as it was when I started. No cinema, na TV ou nos livros, Reese Witherspoon lembra: lugar de mulher é onde ela quiser, especialmente se for para contar histórias que mudam o mundo. Oi, pessoal, estou aqui de volta com mais uma entrevista do Pega Pipoca e hoje a diretora goiana que tem conquistado prêmios por onde ela passa, gente. Eu estou aqui com a Silvana Bellini, ela já está com 6 filmes, começou tem pouquinho tempo, essa mulher não para, e a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dela, das opiniões dela sobre o mercado de cinema, as experiências com festivais. É um prazer gigantesco ter você aqui, Silvana.
Muito obrigada, Aline. É uma alegria muito grande. Agradeço muito pelo convite e cumprimento a todas as pessoas que estão vendo o seu trabalho. E é isso. Muito obrigada. Silvana, conta pra gente, o bichinho do cinema te pegou e você nem estava na faculdade de cinema ainda. Como é que foi essa história? Bom, eu acho que a arte ela sempre esteve comigo, né? Mas eu não tive oportunidade de desenvolvê-la. Então, na minha trajetória, eu fui fazer direito, estudei direito, trabalho com direito até hoje, sou professora. Mas 2016 eu tive a oportunidade de fazer o curso de cinema. E eu fui fazê-lo, mas eu achava, Aline, que eu não faria um filme. Eu fui fazer o curso de cinema para eu aprender mais coisas e utilizar como uma categoria da arte para trabalhar o direito. Essa era a minha intenção. E aí eu precisei fazer um exercício numa disciplina chamada Antropologia Visual. E o exercício que eu fiz, que eu conversei com o professor, ele autorizou, era fazer um exercício, que era chamado exercício, sobre as bonecas Carajá. Arichocó. E aí ele autorizou e eu fui para a aldeia Bedeburê, em Aruanã, conversei com o cacique e ele autorizou e conversei com a Diriti, a dona Jandira Carajá, e ela também autorizou e nós fizemos essa coleta de material, né? E aí depois a gente colocou ele no FICA 2018. Mas eu achava que não tinha condição para pôr no FICA, né? Mas aí todo mundo lá põe. Eu falava, gente, mas é só um exercício, né? E foi para o FICA 2018 e ganhou o melhor filme goiano. Então eu falei, nossa, então eu vou fazer mais exercícios. E de lá para cá eu tô assim contando histórias a partir do audiovisual. Então, Exercitando uma bastante, né, Silvana? Me conta, de lá para cá, as premiações não pararam, né? Como é que tá isso? Cada filme que você inscreve em festival é uma surpresa? Como é que é? olha, Aline, eu fico muito feliz, muito honrada de ter esse reconhecimento, sabe? Porque quando a gente faz um filme, os que eu fiz até agora, que eu acho pouco, eu acho que eu tenho pressa, né, em fazer filmes, e aí, então esse reconhecimento é muito importante, porque a cada filme que eu penso, a cada roteiro que eu penso, todos eles têm perspectivas de algum impacto social, né? Até então eu trabalhei com mulheres. Todos eles têm a perspectiva de direitos de mulheres. Embora agora eu esteja terminando um filme, que é o meu primeiro filme que não é sobre mulheres, né? Que é sobre um jovem cego que luta judô é, paralímpico e não paralímpico para alterar sua própria vida, e a sua família, obviamente. Então, é o primeiro que eu faço que não tem a perspectiva das mulheres, né? Mas os outros são todos com um olhar de alguma pauta social que reivindica direitos para esse grupo de mulheres específicos. Então, no caso do Diriti, que foi esse que nós fizemos em 2018, tem a luta das mulheres indígenas, depois o Primavera Púrpura tem a luta das mulheres do movimento de mulheres camponesas em todas as suas frentes, né? A luta delas tanto no campo quanto no Senado, na Câmara e no movimento social que elas fazem mesmo. Daí a gente fez outros também com essa perspectiva, né? Acho que eu estou adiantando. Não, não, pode falar, fica à vontade. Me explica uma coisa, você consegue sentir que a advogada Silvana acaba permeando muito a cineasta Silvana? Você consegue sentir isso? Muito, Aline, muito mesmo. Eu acho que a minha experiência com o direito, a minha experiência em sala de aula, o meu contato
com a luta por direitos, que ultrapassa, inclusive, a lógica do direito numa perspectiva somente judicializada, né? Eu acho que influencia muito mesmo nas escolhas, nas pautas dos filmes, e então eu não consigo separar. Eu acho que hoje eu trabalho com categorias que se misturam, né? Direito e cinema, para mim, cinema e direito, elas são categorias que estão híbridas nessa perspectiva, né? Então, na verdade, o cinema tem sido uma ferramenta para se pensar direitos. Ok. Me faz um panoramazinho dos seus 6 filmes. Conta rapidinho, cronologicamente, como é que eles eram, quais eram e quais histórias você contou. Bom, o primeiro eu já mencionei aqui, que é o Diriti de Bedeburê, que conta a história de uma indígena de 73 anos, uma senhora ceramista Carajá, e a relação dela com a sua neta. Quando eu fui fazer esse filme, o que eu queria, na verdade, era mostrar a feitura da boneca. Por quê? Por causa das implicações sociais, porque a Arichocó, ela era utilizada como mecanismo de socialização das meninas na aldeia. Isso me gerou muita curiosidade. Mas quando eu cheguei lá, eu encontrei uma senhora numa aldeia urbana que tinha uma relação muito bonita, muito próxima com uma neta, onde ela falava Carajá com essa neta, numa aldeia onde a língua está sendo diminuída e sucumbida dentro dessa lógica das colonialidades mesmo. Então, essa ligação das duas me chamou muita atenção e eu pedi para ela, eu acho que quem viu o filme vai lembrar, e eu pedi para ela falar com a neta, contar algumas histórias para a neta. E eu escolhi a beira do rio Araguaia, porque o Carajá é um povo que saiu do rio. O mito de fundação do Carajá mostra que eles saíram das profundezas do rio. E aí ela começou a contar histórias. Então, ela contou a história do jacaré, contou a história do jabuti, contou várias histórias que estão nos grafismos que ela faz nas bonecas. E aí ela fala para a neta que quando a neta for crescer, para ela contar para os seus filhos, para os seus primos, as histórias que a avó dela contou para ela na beira do rio. E eu acho isso muito importante porque traz para nós e traz a luta dessa mulher para tentar minimizar a força das colonialidades, do poder, do saber, do ser, que ataca diretamente as cosmogonias, as cosmologias indígenas, a língua indígena. Então, esse filme traz um pouco sobre isso. É um filme que denuncia de forma leve essas questões, né? De ser uma aldeia urbana, da língua estar sendo atacada, enfim, um pouco disso. Aí depois, em 2019, eu fiz o Primavera Púrpura, que é um longa que mostra a luta da Rosângela Piovisani, que é uma mulher do movimento de mulheres camponesas no Brasil, e um pouco dessa luta mostra a luta de muitas outras mulheres camponesas. Então, ela mesma fala no filme que o que ela faz nada mais é do que muitas mulheres do movimento fazem. Então, eu acompanho essa mulher na luta pelo direito das mulheres camponesas à aposentadoria. Eu acompanho ela fazendo enfrentamentos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e ela foi a mulher que puxou é, o caminhão da Marcha das Margaridas. Então, a gente teve 120 mil mulheres vindas de todos os estados da federação para a Marcha das Margaridas. E foi ela que puxou o caminhão que puxava essas 120 mil mulheres. Então, o filme fala de luta de mulheres do campo. E não só do campo, elas são do campo, a Rosângela Piovesani é uma mulher do campo, mas a luta, na verdade,
foi construída pela Rosângela, mulher do movimento de mulheres camponesas, mas a pauta delas é a defesa das mulheres do campo, das florestas e das águas. E depois eu fiz o filme, que foi uma ficção, aí eu fiz uma ficção, que é o Sujas de Carmim, que na verdade é um filme que trata de duas mulheres, de classes sociais diferentes, de raças diferentes, de regiões do Brasil diferentes, mas que tinha uma coisa em comum, que era a paixão pelo cantor Vando, aquele cantor brega. E embora foi feito assim para ser um filme leve, uma ficção leve, ele traz algumas discussões bastante sérias, porque uma personagem é oprimida pelos patrões, ela é empregada doméstica, e a outra, embora tenha uma classe social melhor, ela é oprimida pelo marido. E as duas, em busca de um romantismo exacerbado, digamos assim, elas saem de onde elas estão, elas deixam tudo para ir prestar a última homenagem a esse cantor que trouxe para elas, mesmo dentro das condições dadas, porque se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, o Vando também era muito machista, mas dentro das possibilidades, elas conseguiram sair, se movimentar e sair do lugar de opressão que elas estavam, para prestar a última homenagem a esse cantor. E depois disso, nós fizemos outra ficção, que é o Pensão Alimentícia, que mostra a luta também de outra mulher, que ao se separar do marido fica com duas crianças, sendo que uma tem um problema de saúde e esse marido não quer pagar a pensão. Então, o filme mostra a luta dela trabalhando como doceira, a luta dela pegando toalhas em pousadas para lavar, para contribuir com a renda e dar conta, né, dessa luta com as filhas, sustento das filhas. E aí o filme mostra a realidade de muitas mulheres no Brasil que têm que lutar de múltiplas formas para dar o sustento dos filhos, porque o pai se sente muito confortável na sociedade brasileira ao não pagar alimentos para os seus próprios filhos. Então, o filme fala sobre isso. E O quinto. o quinto, o quinto o quinto é o Giovana de Chacreabá. O Giovana é um filme também de uma indígena, uma jovem indígena do território dos Chacreabás, no norte de Minas. E o filme mostra a Giovana no acampamento Terra Livre de 2019, entrevistando lideranças mulheres indígenas do Brasil. Então, na verdade, eu fiz uma metalinguagem assim. Eu filmei a Giovana filmando. E então ela vai conversando com essas lideranças e mostrando olhares de cada uma delas sobre a luta das mulheres indígenas, sobre uma perspectiva do olhar delas sobre o feminismo não indígena e como que elas veem isso. Então, o filme mostra essas entrevistas e o filme mostra também a luta da própria Giovana, o que ela teve que fazer para vir estudar no estado de Goiás. Ela veio fazer direito aqui, com crianças, filhos pequenos. Então, é mais ou menos isso que o filme mostra. E o último? E o último, eu terminei há pouco tempo, eu nem lancei ele ainda. É um pequeno documentário. Na verdade, eu fiz um curso de documentário e eu precisava fazer um pequeno documentário. Então, eu fiz esse e eu estava assim, com muitas ideias, falei, mas essas ideias não dava certo utilizar, porque tinha que ser um filme curto, né? E então o cantor Sidney Magal estava vindo em Goiânia, e aí eu pensei em ir para a fila do show, entrevistar pessoas mais velhas, porque a plateia realmente seria mais velha e foi mais velha, né?
E eu falei, não, eu vou fazer isso, depois faço uma coisa simples e enfim. Só que aí eu falei, ó, o filme vai chamar Sandra Rosa. E a minha prima com a minha irmã estavam vindo para passar o fim de semana comigo e eu ia levá-la ao show. E aí, eu falei, então o filme vai chamar Sandra Rosa. E quando eu disse isso, eu lembrei que a minha prima chamava Sandra Rosa. E aí, eu falei, cara, mudei tudo o que eu queria. Aí eu liguei para ela, falei, você topa? E ela falou, sim, eu não sei o que você quer, mas eu topo. Então ela veio, e aí eu fiz um doc-ficção, assim. Eu mostrei uma mulher que queria mudar de nome por causa do Sidney Magal. E então ela vai ao cartório, eu não vou dar spoiler do filme, não. Ela vai ao cartório para mudar de nome e ela consegue chegar no Sidney Magal e mostrar sua identidade a ele. É mais ou menos isso. É um filme simples, pequeno, acho que deu 12 minutos, 14 minutos, mais ou menos. Mas foi isso, foi uma brincadeira. Esse filme foi gerado a partir de uma brincadeira e a necessidade de eu entregar um produto final do curso. E então é isso, Aline. Silvana, a gente tem aí quase que um empate técnico entre ficção e documentário dentro dos seus filmes. Eu sei que tanto uns quanto outros foram muito aclamados nos festivais onde passaram, mas o coração da Silvana é de uma documentarista ou é de uma cineasta de ficção? Olha, Aline, essa pergunta é muito difícil. Eu acho que o meu coração está na história que eu quero contar. Eu não vou me arriscar a dizer que meu coração está no documentário ou na ficção. A história do dia, a história que eu achar importante, que for possível contar, eu acho que é essa que eu vou fazer. Então, não sei. Quando eu tô fazendo documentário, eu fico apaixonada. Quando eu tô fazendo a ficção, eu fico enlouquecida. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu vou fazendo o filme, o filme que for a história, na verdade. A história que eu puder contar naquele momento. Se aquele momento for uma história documental, será documental. Se for por ficção, será ficção. Então, assim, eu quero deixar, eu quero me deixar muito livre, sabe? Muito livre e para a história ter vida própria, para a história se contar a partir da força dela, na verdade, né? Eu não quero ficar presa, não. Ok. E se você pudesse definir o fato de ser uma cineasta mulher, te deu alguma barreira, te deu alguma dificuldade? Você percebe que o fato de ser uma mulher te atrapalhou em alguma coisa? Ou o título da doutora Silvana tem te ajudado nessa luta e você tem conseguido passar por isso com tranquilidade? Aline, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque ela traz muitas camadas. Eu acho que o lugar de professora tem me ajudado muito, mas eu acho que tem também, obviamente, que tem um processo de construção de respeitabilidade comigo mesma, eu comigo mesma, né? É diferente de outras formas de respeitabilidade. E isso me deixa, me permite me colocar em situações que eu resolvo, sabe? Que eu resolvo e que não chega a avançar. Eu nunca fui desrespeitada, mas eu acho que isso tem algumas questões. A primeira questão é isso que você colocou mesmo, eu acho que tem uma experiência prévia. Eu acho que tem uma questão etária, a experiência prévia junto com a questão etária, e tem uma coisa muito importante, que é a equipe com que você trabalha. E eu tenho estado com as mesmas pessoas ao longo desses anos. E são pessoas que a gente tem construído junto. Eu tenho trabalhado no filme delas, tenho estado nas concepções dos filmes delas, desde o roteiro. Então, a gente tem um respeito construído, né? Assim, eu acho que isso também influencia. Então, eu não posso dizer em nenhum momento que houve algum desrespeito em relação a mim como mulher.
Mas isso não tira a realidade que existe da luta de mulheres na inserção no cinema. O cinema, embora ele tenha começado com mulheres nos seus primórdios, há um momento onde há um ponto de virada, onde os homens começam a tomar conta e as mulheres começam a ficar com é, espaços periféricos e espaços não só periféricos. A gente tem que valorizar todos os espaços, mas espaços onde elas pouco aparecem e elas continuam fazendo a mesma coisa que faz na sociedade, que é a ética do cuidado. Então, elas vão cuidar da produção, elas vão cuidar, vão cuidar. Então, assim, é muito importante mulheres em todos os espaços, é claro. Na equipe tem que ter mulheres em todos os lugares. Mas é importante que as mulheres estejam escrevendo roteiro, é importante que as mulheres ocupem espaços que não eram lhe permitidos até então. Então, eu acho que é isso. É importante falar isso, porque o fato de eu não ter tido nenhuma experiência desrespeitosa não significa que isso é assim para todo mundo, né? Eu acho que é isso, Aline. E o que que vem de Silvana por aí? O que que a gente pode esperar depois da estreia desse último filme? Olha, Aline, eu tô com alguns projetos. Terminei de gravar um filme que eu entendo ser muito importante. Eu não sei como que vai ficar depois da montagem, mas eu espero muito mesmo que as pessoas vejam. Por quê? Porque ele é um filme que trata de uma doença rara chamada NMO, neuromielite óptica. E é uma doença autoimune que dá em pessoas que já têm uma doença autoimune. E assim, é uma doença difícil, uma doença com consequências muito graves e que os médicos pouco conhecem e as pessoas pouco conhecem. Uma amiga minha teve um ataque de NMO em 2018, ficou cega, perdeu a metade dos movimentos do corpo, mas ela conseguiu, acordou depois de 3 meses no hospital e sem diagnóstico. Então demorou muito tempo para ter o diagnóstico. Mas mesmo assim ela conseguiu reverter 70% da visão, embora não seja uma visão como a nossa. Ela não consegue ler porque falta palavras, tem palavras que não aparecem para ela, assim como uma mesa com vários pratos. Se você colocar vários pratos, uma salada, um arroz, um feijão, uma carne, pode ser que ela não enxergue um dos pratos ou dois dos pratos. Então, mas ela enxerga, isso é importante. Voltou a andar, ela anda e ela mantém o tratamento e ela virou uma mulher que virou embaixadora da doença na Europa. E hoje ela vive indo para congressos de neurologistas que a convidam para ela falar da doença e ela dá consultoria sobre a doença para a indústria farmacêutica, porque eles também não sabem. Então, eu acho muito importante, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais possibilidade de pessoas terem menos sequelas por um diagnóstico precoce. Então, esse é o filme. Acabei as gravações, ele vai agora para edição. E a semana que vem termino aquele que eu falei, que é o meu primeiro filme que não é de mulheres, que é sobre esse jovem cego, que luta judô paralímpico e não paralímpico. E então eu acompanhei esse jovem nas suas ações, né? Ele é religioso, ele toca na igreja, então eu acompanhei ele na igreja e acompanhei ele num campeonato paralímpico em São Paulo. E então, assim, dar visibilidade para a luta desse jovem e mostrar que tem vida com muitos órgãos do sentido, né? Ele não tem a visão, mas ele utiliza os outros órgãos do sentido para estudar, para lutar judô, para tocar. Então, ele tem uma vida absolutamente rica, né? Absolutamente rica. Então, esse filme eu acho que é para mostrar um pouco isso, sabe? E no segundo semestre, aí eu vou rodar mais um, que é sobre
a vida das famílias das mulheres encarceradas. Então, Uau! nós estamos ainda é, trabalhando para que a gente consiga rodar em agosto ou nas primeiras semanas de setembro. E aí, A isso é mulher não para. para esse ano. Ano que vem a gente espera o que que virá. A mulher não para, meu Deus. Você acredita que já deu o nosso tempo? A gente conversa fluiu, tá uma delícia, mas a gente vai ter que terminar. Foi um prazer enorme falar com você, Silvana. Você é sempre muito bem-vinda aqui no Pega Pipoca. Ah, vida longa aos seus trabalhos, sempre muito primorosos, sempre muito bons. A gente fica feliz de ver que o cenário do cinema goiano tem uma cineasta tão talentosa quanto você. Como é que a gente te acha nas redes sociais, para ter uma ideia um pouquinho melhor dos seus filmes? Como é que a gente te encontra? Olha, tem o Instagram da Beline Filmes, beline.filmes, e tem o meu Instagram pessoal, silvana.beline, viu? E Aline, eu gostaria muito de te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada, agradeço muito. E assim, é uma honra estar aqui no seu programa. E eu que desejo vida longa para o seu trabalho. Seu trabalho é tão rico, tão amplo, e sempre que eu te encontro, você está produzindo coisas muito maravilhosas, e é isso que enriquece, né, o nosso estado, essa perspectiva do cinema feito em Goiás. E você está aí nessa luta, eu sou muito grata e é uma honra ter estado aqui com você, viu? Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda, meu amor. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Pensa no anime fofo. Tá, agora deixa ele mais fofo ainda. É isso que traz a dica da tia Kelly, com uma série disponível na Netflix. Tente resistir à absurda fofura dessa animação japonesa e falhe miseravelmente. Peraí, o quê? Ai, como ela está animenta. Olá, pequerruchos! Vocês já chegaram? Pois hoje a tia Kelly vai introduzir vocês a drogas mais pesadas. É mesmo? Calma, respira, que a titia tá falando de animes japoneses. Em especial de um que é bem fofinho e que tá disponível no catálogo da Netflix. Oni e a Lenda do Deus Trovão é uma série de apenas 4 episódios que combina CGI com stop motion. Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Eu tô louco! Tá, gente, eu sei que eles não vão entender isso, né? Mas foi irresistível. É o quê? Foco na titia, que hoje o TDAH tá batendo, gente. Então, essa série, dirigida pelo animador japonês Tsutsumi Daisuke, conta a história de Onari e sua jornada em busca do seu crush para poder defender sua aldeia da... Devem trabalhar juntos para defender nossa montanha dos Oni. Grande invasão da lua demoníaca. Of the vicious Oni. Everyone knows that during the Demon Moon, the vicious Oni attacked the Kami. Que basicamente vai exterminar todo mundo caso ela não consiga. Tenho medo de que as crianças não fiquem prontas a tempo, principalmente a Onari. Pressionada? Talvez desistir nunca. Segundo o próprio Tsutsumi em uma entrevista, a principal mensagem da série é a importância da autodescoberta e de encontrar o seu lugar no mundo. But the story is still a human story, and I think it's very universal. E é uma história que se originou de uma mensagem pessoal, mas finalmente chegou às pessoas de todo mundo que se sentem estrangeiras. Actually, it's pretty good. Yeah? Yes!
I thought I was. Mari. And I'm not. And all this time, It's okay. I'm not even an artist. Ai, gente, deu uma vazada aqui no meu olho, peraí. Ou seja, não perde tempo e vai logo assistir porque essa obra-prima merece, viu? That's it, Onari. No, great hero. Marina é fantástica, é latina e é uma das responsáveis por trazer um Oscar para o Chile. Esse é o Cinema do Vale. Nombre completo. Marina. ¿Su cédula de identidad la tiene? Ese asunto está en trámite, señor. Se você acha que drama e glamour não combinam, Uma Mulher Fantástica vai te dar um tapa no preconceito com luva de pelica e brilho nos olhos. Dirigido por Sebastián Lelio, esse filme chileno não só levou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, como botou o mundo para aplaudir de pé e chorar no travesseiro a história de Marina, uma mulher trans que enfrenta luto, transfobia e família escrota com a dignidade de uma diva do pop. ¿Qué quieren? ¿Por qué no te vayas a destruir familia a otro lado, monstruo? Marina, a incrível Daniela Vega, é garçonete, cantora e dona de um timbre que derrete até pedra. Tudo ia bem até que Orlando, seu namorado mais velho, morre subitamente. Aí, além da dor da perda, ela ainda tem que lidar com a família dele, que trata ela como um fantasma, e não do tipo amigável. Proibida até de ir ao velório, Marina vira alvo de humilhações, investigações policiais e um preconceito absurdo. Mas calma, ela não é de desistir. Don Orlando... Honesto. ¿Te pagaba? Éramos pareja. ¿Por qué quieres saber eso? Porque él podría haber sido tu papá. Entre cantoras cover de ópera, perseguições surreais e um vestido prateado que brilha mais que o Oscar, Marina prova que resistência é arte, e arte é revolução. Enquanto a família de Orlando age como se ela fosse um erro de digitação na vida dele, Marina respira elegância e dá aula de respeito, sem precisar gritar. Mas se gritasse, seria em dó maior. E sim, a cena dela cantando Glória de Umberto Tozzi é tão poderosa que deveria ser crime não arrepiar tode. Então, se você quer ver história sendo feita, Daniela Vega é a primeira mulher trans a estrelar um filme premiado com o Oscar e a apresentar a cerimônia. Se já cansou de filmes que retratam pessoas trans como vítimas e não como heroínas da própria narrativa, se acredita que chorar é terapêutico, mas revolta também é, receba esse selo de aprovado pelo Cinema do Vale para Uma Mulher Fantástica, que é mais que um filme. É um manifesto de resistência com batom vermelho e salto alto. Entre cenas de tirar o fôlego e uma trilha sonora matadora, o longa prova que dignidade não se negocia, se luta, se conquista. Uma Mulher Fantástica está disponível nas principais plataformas. E lembre-se, preconceito é igual a filme ruim, a gente não dá audiência. Ela roubou as chaves do vizinho, o anão de jardim do pai e o coração de meio mundo. O fantástico destino de Amélie Poulain, todo trabalhado na sinceridade que só o nosso spoiler sincerão sabe trazer.
Uma jovem garçonete cheia de traumas de infância decide perseguir desconhecidos e perturbar a vizinhança depois que encontra uma caixa escondida num buraco do banheiro. O roteiro romantiza invasões domiciliares, falsidade ideológica, sequestro e tráfico internacional de anões de jardim, com muita quebra de quarta parede. Ela alicia um idoso com doença crônica e um jovem PCD para planejar e realizar seus feitos. A jovem se apaixona por um trabalhador do entretenimento infantil e adulto que conversa com amigos imaginários e tem o hobby de infringir o direito de imagem alheio. Numa obsessão stalker, ela começa a perseguir o rapaz com charadas envolvendo super-heróis, nutrição não autorizada de pombos e exploração de artistas de rua. No fim, eles se apaixonam e decidem unir suas peculiaridades, demonstrando que basta encontrar alguém para somar as neuroses e tudo pode virar uma comédia romântica em tons de vermelho e verde idolatrada por multidões. Bom, agora eu vou até colocar o meu óculos escuro aqui, que é para me proteger dos haters. É que a nossa crítica de cinema, Aline Willy, que vai mexer num vespeiro hoje. Se prepara que vem polêmica. E aí, faltou um olhar feminino em Ainda Estou Aqui? Ainda estamos aqui vendo histórias de mulheres sendo contadas somente por homens. Salve, pipoqueiros! Hoje vamos falar de um filme que botou o cinema brasileiro no mapa mundial mais rápido do que um meme de gatinho. Ainda Estou Aqui, dirigido pelo totalmente premiado Walter Salles e roteirizado por Murilo Hauser e Heitor Lorega, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva. O longa é um retrato sobre a vida e a história dessa força da natureza chamada Eunice Paiva. Ganhou prêmios pra caramba e fez a plateia chorar como se não houvesse amanhã. Mas segura a pipoca aí que nem tudo são flores. Será que no meio deste sucesso todo faltou um olhar feminino para contar a história de Eunice Paiva? Vamos lá, sem spoiler. O filme é lindo, intenso e tem cenas que grudam na gente como chiclete no sapato. Walter Salles, claro, é um diretor que entende de retratar a alma brasileira. Ele até fez a gente sentir saudade de um ônibus em Central do Brasil. Mas aqui está o plot twist. Eunice Paiva, a protagonista, é uma mulher real, complexa, que viveu dor, resistência e amor em meio de um luto político. E quem está por trás das câmeras? Homens, todos talentosíssimos, mas apenas homens. Não é que eles tenham feito um trabalho ruim, longe disso. A questão é, será que uma mulher no comando traria nuances diferentes? A gente já viu, por exemplo, como Greta Gerwig transformou Pequenas Mulheres num manifesto sobre ambição feminina, ou como Phoebe Waller-Bridge em Fleabag mostrou que uma mulher pode ser engraçada, desastrada e profundamente humana, sem precisar de um homem para explicar ela para si mesma. Em Dançando no Escuro, Selma Bjork, dirigido por Lars von Trier, ok, mais uma protagonista que carrega a narrativa. É tão visceral que a gente quase sente a luta dela nas costas. Eunice Paiva no filme é forte, sim, sem dúvida, mas será que um olhar feminino exploraria mais a sua subjetividade, seus medos não óbvios, suas contradições? Porque convenhamos, quando homens contam histórias de mulheres, às vezes rola aquela pressãozinha para enquadrar tudo em mãe sofredora, heroína silenciosa ou musa inspiradora. Já quando mulheres dirigem, como Ava DuVernay em Selma ou Chloe Zhao em Nomadland, as personagens ganham camadas que vão além do estereótipo. Elas suam, erram, riem, questionam. Mas calma, não vamos acordar os haters de plantão. Walter Salles e equipe merecem aplausos por levar essa história ao mundo. Só fica a pulguinha atrás da orelha. E se uma roteirista tivesse espiado o roteiro? E se uma diretora tivesse ajustado o foco nas cenas de dor mais profunda de Eunice? E se a preocupação familiar mostrada logo depois da prisão de Rubens fosse bem mais além de como a gente vai sustentar essa galera? A gente já sabe que cinema é colaboração. Então, por que não incluir mais vozes femininas nesse processo? Até porque, como diz a sabedoria popular, homem entende de mulher tanto quanto eu entendo de física quântica. E aí, qual é o panorama? O cinema brasileiro está evoluindo. Diretoras como Ana Mui Laerte, de Que Horas Ela Volta, e Juliana Rojas, de Medo que Anda Por Aí, já provaram que mulheres no comando é sinônimo de narrativa potente. Então,
Então, que tal a gente aproveitar o sucesso de Ainda Estou Aqui para gritar? Vamos ter mais Eunices contadas por Eunices, ou pelo menos por mulheres que entendam o que é carregar um legado assim nas costas. Para fechar, deixo um desafio. Na próxima sessão de cinema, prestem atenção em quem está contando a história, porque no fim das contas não é sobre culpar os homens, mas sobre lembrar que cinema é diversidade, de gênero, de raça, de experiências. E como diria Sally Bowles em Cabaré, a vida é um cambaré, meu bem, mas a gente pode pelo menos escolher quem segura o microfone. PS, hein? Walter Salles, se você estiver ouvindo isso, a gente te ama, tá? Apesar de bilionário. Só tá pedindo uma co-direção feminina no próximo. Valeu? Quer série para deixar o seu coração quentinho? A Disney Plus tem. Bruna Marquezine entregou tudo na série Amor da Minha Vida. Você já viu? Não. Tá tudo bem? Essa sou eu agora. Depois de mais um término. Amor da Minha Vida, a série que transforma a amizade em romance, com muito Brasil. Ah, o clássico dilema, será que amigos podem virar amor? A Disney Plus apostou nessa pergunta com Amor da Minha Vida, série nacional que mistura humor, desastre romântico e aquela química que só Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros poderiam entregar. Fausto! Vem aqui. Por que você tá aí dentro? Prazer, eu me chamo Xenobia. Ah, Bia. O Marcelo me pediu namoro e eu surtei. Você acabou de falar que me ama aqui agora. Você acabou de falar. Reflexo! Tá bom. E no Fica a Dica de hoje, vamos te contar por que essa história é a sua próxima obsessão. 2 amigos, muitas confusões e coração acelerado. Júlia, Marquezine, e Pedro, Malheiros, são melhores amigos desde a adolescência. Ela, uma arquiteta que sempre escolhe os caras errados, ele, um chefe descontraído que vive levando fora. Mas aí vem a sacada. Quando os dois decidem ser terapeutas amorosos um do outro, a linha entre amizade e amor vira um terremoto. Eu queria ter conseguido ir pra fora por minha conta. Queria ter conhecido mais um ponto. Eu queria ter ido a mais shows. Eu queria ter feito mais festas. Pelo menos a minha festa de 15 anos, porque eu fui a única menina da minha sala que não teve. Eu queria ser o centro das atenções daquela noite. A linha entre amizade e amor vira um terremoto. Piadas, tretas e aquele cafuné brasileiro. A série é uma aula de comédia romântica sem clichê vazio. Tem piada de Tinder desastroso, cena direto de caçamba de entulho e diálogos tão brasileiros que você vai jurar que tá ouvindo seus amigos. Mas o grande trunfo é a química nuclear entre Bruna e Sérgio. Olha só esse momento. First the mud, then a half sinking down. That's the girl that he takes around town. She appears from really town. She shows never gonna know. E sou eu agora, querendo pedir pra ela não ir. Essa sou eu agora, querendo que ele me peça pra ficar. Não dá pra não torcer. Amizade ou amor? Por que não os dois? Mas a série não é só risada. Ela cutuca aquele medo que todo mundo já teve. Arriscar um amor e perder a amizade. E é aí que Amor da Minha Vida brilha. A narrativa equilibra situações hilárias com reflexões sinceras sobre vulnerabilidade. Arrepios garantidos. Disney Plus acertou em cheio e você precisa ver. Com direção ágil, roteiro que respeita a inteligência do público e aquele calor humano que só o Brasil sabe filmar, a série é um antídoto contra o pessimismo. E o final? Sem spoilers, mas prepare o lencinho. Ou um sorriso bobo. Se você curtiu Pra Todos os Garotos que Já Amei ou Com Amor Simon, mas queria algo com sotaque de açaí e coração brasileiro, essa é a sua dica da semana. Amor da Minha Vida está disponível no Disney Plus. Corre lá, chama o crush ou o melhor amigo
e pegue a pipoca! Quer mulher corajosa e potente? Então conheça Clara, imortalizada por Sônia Braga em Aquários, de Kleber Mendonça Filho, e entenda por que Cannes caiu aos pés dessa obra-prima. Aquários, um grito de resistência com sotaque pernambucano. Se Bacurau colocou o Brasil no mapa dos filmes distópicos, Aquários, de 2016, provou que nossa resistência também cabe num apartamento à beira-mar. Hoje, no Este Tem no Brasil, vamos falar do filme que fez Cannes aplaudir de pé e mostrou ao mundo que Sônia Braga é uma força da natureza. A viúva do seu pai aqui sou eu, não é você não, viu? Difícil, né? Super difícil. Mas é a vida. Você vai ter que se acostumar. Um apartamento, uma guerra pessoal. Clara, vivida por Sônia Braga, é uma crítica musical de 65 anos, que transformou seu apartamento no Aquários em trincheira. Enquanto todos os vizinhos vendem suas unidades para um empreendimento super luxo, ela diz: "Não tô à venda". O motivo? Aquelas paredes guardam memórias de festas, amores, luto e até um segredo escondido sob o assoalho. Gentrificação? Não, obrigada. Dirigido pelo gênio Kleber Mendonça Filho, o mesmo de Bacurau, o filme é um soco no estômago contra a especulação imobiliária. Clara não luta só por um imóvel, mas pelo direito de existir em uma cidade que apaga histórias para erguer prédios sem alma. E olha que a treta é real. As filmagens em Recife foram interrompidas por protestos contra a destruição de patrimônios culturais. Eu queria ter te dado uma opinião mais realista sobre isso aqui. Esse prédio tá vazio, né, Clara? Não. O prédio não tá vazio, eu tô aqui, eu moro aqui. Sim, tá vazio. Mas o prédio tá vazio. Sônia Braga, de diva a lenda viva. Sônia Braga entrega a performance da carreira. Ela é vulcânica, vulnerável e dona de um charme que desafia a ditadura da juventude. Não à toa, o filme foi ovacionado em Cannes e virou símbolo da resistência feminina. E não é que Bacurau, do mesmo diretor, repetiu o feito em 2019? Kleber Mendonça Filho não cria filmes, ele cria manifestos. E a nova aposta do Brasil? Vai passar de 100, hein? Pode apostar. Falando em festivais, a nova promessa é O Agente Secreto, suspense político que tá bombando nos circuitos e pode ser o escolhido para brigar pelo Oscar de melhor filme internacional como representante brasileiro. Mas enquanto o novo Pikachu brasileiro não vem, Aquários segue atualíssimo. Afinal, quantas Claras estão por aí defendendo suas casas de gigantes de concreto? Aquários não é só cinema, é herança cultural. Tá no Globoplay, então bota na lista. Chama a turma e defenda o cinema brasileiro como Clara defendeu seu Aquários. Dica extra. Assista depois de Bacurau e veja como o Kleber Mendonça Filho une política e poesia. Ah, e fica de olho em O Agente Secreto. O Brasil tá só começando. Que mulher adora mexer no cabelo, isso não é novidade para ninguém, né? Mas que a cor do cabelo pode virar linguagem em um filme, isso fica para o nosso quadro Direção de Arte. Eu podia morrer agora, Claire. Estou exatamente onde quero estar. Como o cabelo de Clementine conta uma história de amor e caos em brilho eterno de uma mente sem lembrança. Direção de arte não é só sobre cenários bonitos. É linguagem secreta que os filmes usam para te fazer sentir sem precisar explicar. Hoje vamos decifrar como as cores do cabelo de Clementine em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2004, são um mapa emocional do caótico relacionamento dela com Joel.
Spoiler, é genialidade pura. Verde, o começo. Ou quando tudo era possível. O verde-limão não é só uma escolha excêntrica. É o símbolo do renascimento. No início do namoro, essa cor representa a esperança de um amor que poderia ser diferente. Olha o detalhe. O verde surge em cenas de liberdade, praia, neve, noite sem rumo. Mas também é a cor que Clementine usa quando se apresenta a Joel pela primeira vez. Ou seja, é a primeira impressão que nunca será apagada. É casado? Não. Ai, vamos nos mudar pra esse bairro. Mesmo depois da máquina de apagar memórias. Eu quero parar o processo. Vermelho, paixão. Ou o fogo que consome. Quando o relacionamento entra na fase da paixão obsessiva, o cabelo vira vermelho sangue. Essa cor não é aleatória. Vermelho é urgência, calor, risco. Repare que nas cenas de conflito, o tom parece arder, como a relação deles, que vai do êxtase à destruição. O diretor de arte, Dan Leite, usou a saturação da cor para mostrar que o amor deles é tão intenso quanto insustentável. Laranja desbotado. Eu não falo sem parar. Caramba! Rotina ou quando o amor vira cinza. Aqui vem a facada. O laranja desbotado é a cor da desilusão. Quando o casal entra na fase "será que continuamos?", a tonalidade perde o brilho, assim como a relação. É um degradê proposital. O vermelho, paixão, mais amarelo, medo, é igual a laranja morno. E olha o recado cruel. Até o ambiente das cenas fica mais cinza, com iluminação fria. A direção de arte não deixa nada ao acaso. São 3 horas. Eu meio que, amassei seu carro. Azul ruína. Eu não sei! Esquecimento. Ou a cor da melancolia pós-lacunação. O azul não é só tristeza, é vazio. Quando Clementine apaga Joel da mente, o cabelo azul reflete o oceano das memórias apagadas. Sim, a praia do início do filme. Mas tem um twist. O azul também é a cor do uniforme dos técnicos da Lacuna, a empresa que deleta memórias. Ou seja, é uma cor que une o pessoal e o plot. Coisa de gênio. Verde de novo. O ciclo eterno. No final, que é o começo, as raízes verdes voltam. É a direção de arte dizendo: amor é um loop e a gente sempre repete os mesmos erros. Mas quem disse que é ruim? O verde, agora desbotado nas pontas, mostra que o ciclo recomeça, mas com a sabedoria das cicatrizes. E aí, entendeu por que direção de arte é tudo? Cada cor, cada objeto, cada tom é um spoiler emocional. Então, da próxima vez que ver um filme, olhe além do óbvio. O segredo está nos detalhes. E nos cabelos coloridos. Dica extra: assista o filme de novo, prestando atenção nas roupas de Joel. As cores dele também mudam, mas de forma mais sutil. Cinema é camadas. Se vocês quiserem que a gente faça uma matéria sobre como a direção de arte trabalhou as cores de Joel, comenta aqui pra gente saber. Esse programa tá ficando cada vez melhor, né não? O tempo passou e eu nem vi. Então eu te vejo semana que vem com muito cinema. E olha que eu já dei uma espiadinha no tema da próxima sexta e eu garanto que você não pode perder. Lembrando que esse programa tem o apoio da Secult Goiás através do edital 9 da Lei Paulo Gustavo. Absolute Cinema.